Bom dia, começa agora mais um Fórum 11h30, nesta quinta-feira, 16 de janeiro. Eu sou Drida Lorenzo e Aqui está... eu sou Renato Roar, que tal? É isso aí. E a gente está aqui de segunda a sexta para comentar as principais notícias da política. E hoje, como sempre, tem muito assunto para a gente falar. Tem ainda o livro, né, da Thaís Oyama, que tem trazido diversas revelações, entre elas a do Choro do Moro. E a gente, que o Rovai falou ontem aqui no programa, tem texto no blog do Rovai também. A gente vai falar disso. Vai falar sobre o ataque do Bolsonaro à Folha de São Paulo na sua tradicional entrevista coletiva nas quintas-feiras no Palácio do Planalto. Vamos falar também do impacto do golpe de 2015 a 2018, quantas empresas, 2019, perdão, quantas empresas foram fechadas, quantas indústrias. Vamos falar também sobre o Dória, que continua, a gente tem mais informações sobre o uso dos voos públicos usados para interesses particulares, que a gente anunciou ontem. A gente vai continuar nesse assunto, tem mais informações. E antes de entrar nas notícias de hoje, olha só, já temos um super chat da Inquietas Leituras. Estou decepcionada. Ai, meu Deus. A MES denuncia a censura do livro Ricardo Lísias pelo SESI e nada de irem atrás do escritor. Olha, vamos lá, acho que ela me passou. Isso é que a vida é tão dura. Até o Gugu teve atenção. Pois é. Vamos lá. É que a gente, olha, somos poucos aqui para dar conta, são 50 posts, né? A gente vai, mas a gente vai atrás da sugestão de pauta, porque é a sugestão dos nossos, né, internautas aqui, da nossa comunidade, a gente sempre atende a esses pedidos. Vamos olhar passa de novo, por favor, e Inquietas Leituras. Pode passar de novo que eu vou encaminhar para a redação. Foi uma correria, você me passou esse e-mail, eu me lembro, mas o erro foi meu, sumido aqui. E olha só, já tem membro novo no canal da Fórum, lembrando que agora você pode ser membro aqui do canal da Fórum no YouTube, e sendo membro você apoia a Fórum. Quem não conhece ainda e está só aqui no YouTube, acesse revistaforum.com.br, notícias 24 horas de segunda a segunda, e sempre fazendo aí o contraponto, e uma mídia independente e livre, gratuita na internet. Então, bem-vindos ao clube, o Elson e a Nádia, bem-vindos. Olha só, mais 2 membros, um membro e uma membra. Agora empatou hoje, vamos desempatar aí. É isso aí, tem vários comentários já aqui para a gente ler, para a gente começando a comentar aqui as notícias do dia. Se fosse no governo do PT, esses políticos vagabundos que lá estavam fazendo o maior estardalhaço. Pois é, né? Se fosse uma denúncia como essa do secretário de comunicação, né, do Bolsonaro, imagina se fosse. Imagina na Copa, hein? É isso aí. Olha só, Antônio Arnes, notícia também que a CPMI das fake news identificou os IPs dos disparadores em massa do WhatsApp. Olha só, isso é muito, muito importante. Bom dia de Cuiabá, bom dia, vamos ver quem mais está chegando, de onde, gente? Coloquem a cidade aí para a gente ver de onde. Bom dia, Casal Democrático, é isso aí. Muito bom, muito bom. Vamos começar, então, falando sobre o que você quer que eu fale? Sobre o Moro. Eu queria falar sobre o choro do Moro, lembrando que hoje pela manhã o Plínio Teodoro entrevistou o Vadi Damus, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, ex-deputado, e o Paulo Pimenta, deputado federal. Olha, causa bastante repercussão esse post que eu publiquei anteontem, se eu não me engano, né? Anteontem. Engraçadamente, ele deu mais audiência ontem do que anteontem. Não sei se porque a gente comentou aqui, porque essa comunidade sempre acaba repercutindo muitas coisas. E hoje, na entrevista com o Plínio, o Dami tratou do assunto, o Damus tratou do assunto e o Pimenta também. Foi a partir da revelação da Thaís Oyama
que eu, na verdade, levei em consideração algo que tinha ouvido lá atrás. Veja como são as coisas. No jornalismo, às vezes, tá inquieto, assim, a gente recebe tanta informação no decorrer do dia. Às vezes eu estou aqui conversando com vocês e estou apurando alguma coisa, ou estou olhando um post que acabou de ser publicado que eu acho que está com tom errado, ou estou sugerindo um título para uma matéria. Às vezes você entra no e-mail, você acha interessante, mas você passa para frente e esquece. Ou acha que aquilo talvez, enfim, você vai acabar lembrando num momento ou outro. E foi assim com essa história, que é bastante cabeluda. Não porque chorar é feio. Chorar é bom, né? É bom chorar de vez em quando. A questão é como se dá a postura do super-herói, do Batman, desse cara que usa pretos, né, inspirado nos homens de preto do fascismo italiano, que tomaram Roma e levaram Mussolini ao poder, que usava todo de preto, que se mostrou ou muito malandro ou muito mole. Porque se você está no governo, a questão fundamental é saber construir o teu espaço com respeito aos outros e, ao mesmo tempo, não arredapé de um certo nível de coerência em relação à tua vida anterior, à tua vida privada, às coisas que você defende. Porque, senão, você acaba sendo desconfigurado naquele processo. Aquilo que você trouxe e o que te levou até ali, você perde. Ainda mais alguém que, que entrou como um super-ministro. Era um super-ministro, era ele e o Guedes, 2 super-ministros. Hoje o Moro é um soldadinho de chumbo. Então, acho que o Vadir falou sobre isso, talvez seja interessante rodar um videozinho e aí a gente volta ao assunto enquanto o povo assiste a fala do Davi de hoje, do Vadir. Do Vadir Damus. O Vadir Damus. Ele fala sobre o projeto de poder do Moro, a gente selecionou um trechinho, daqui a pouco eu coloco aqui no chat. Aliás, está fazendo muita falta. Completa, né? Está fazendo muita falta no Congresso, velho. Exatamente. Então, Tati, solta o Vadir, por favor. Mas a decisão de decretar a parcialidade, a suspeição do Moro, que é evidente, qualquer jejum em direito percebe que o Moro atuou nesses processos de maneira partidarizada, de maneira seletiva, de maneira que afasta a sua devida imparcialidade. Isso é óbvio, isso é evidente. Agora, isso vai ser reconhecido, o Supremo Tribunal Federal vai reconhecer a parcialidade do Moro, que decretaria a sua suspeição e a consequente anulação dos processos. Isso aí nós só vamos saber quando esse processo começar, quando a suspeição do Moro começar a ser apreciada, né? Agora, o que nós temos visto é isso, a politização extrema da justiça, e ainda quando uma decisão coincide com parâmetros constitucionais, com parâmetros legais, é porque se decidiu politicamente que assim era melhor. Não como uma decorrência natural da livre apreciação das provas, da interpretação correta do direito, né? Infelizmente, o judiciário brasileiro hoje está contaminado por esse, como disse Pimenta, esse projeto de poder, e o Moro representa isso, né? O Moro, quando ele começa a chorar nessa cena patética e ridícula, né? Ele, na verdade, ele estava vendo a possibilidade de seu projeto de poder ir por água abaixo, ir pelo ralo, né? Então vai haver sempre essa relação tensa entre ele e Bolsonaro, porque é óbvio que Moro aspira a coisas maiores do que Ministério da Justiça. Então foi aí o Vadir Damus em entrevista hoje pela manhã aqui no canal da Fórum, falando sobre o projeto de poder do Sérgio Moro. Ele falou também bastante sobre o julgamento da suspeição do julgamento do processo do Lula, que foi um processo político, né? Não um julgamento parcial do ministro
hoje ministro Sérgio Moro. Aliás, vai ser entrevistado no Roda Viva e causou por amigos, né? Saiu a lista dos entrevistadores. O que não surpreendeu em nada a gente que acompanha o trabalho da Vera Magalhães, né? Uma pessoa que estava ali na Jovem Pan, fazendo duplinha com gente como Augusto Nunes, Cláudio Humberto, enfim, galera do Pânico, que trabalhou muito tempo no Estadão, e que era mais à direita do que o próprio jornal, enfim. A Vera tem esse perfil, não é só ela que decide, também é verdade, mas nenhuma pessoa daquilo ali teve qualquer relação com a Vaza Jato. Eles podiam escolher, tipo assim, vamos escolher o menino da Folha, o Baltazar, lá que trabalhou na Vaza Jato. Não vamos chamar o Glyn, mas vamos chamar um cara que trabalhou com a Vaza Jato em outro veículo. Não queremos dar bola para o Glyn, não queremos, né, fazer o intercept. Não vamos chamar nenhum... Não, mas eles chamaram jornalistas que nenhum deles tem nenhuma relação com isso, como se não tivesse havido Vaza Jato, como se o Moro não tivesse implicado naquilo tudo. A entrevista do Vadir e do Paulo Pimenta está muito boa, vale bastante a pena assistir, então fica aí de dica para aqueles que acompanham o nosso canal. E tem agora um trechinho também que a gente separou do Paulo Pimenta para mostrar para vocês. Então, Tati, solta do Paulo Pimenta, por favor. O Moro, ele não é uma pessoa que tem uma formação no campo da democracia. Uma pessoa que nunca conviveu com o contraditório, né? Ele sempre foi um cara que a última palavra é dele, é juiz, um juiz autoritário, né? Basta você ver como ele conduzia as audiências que ele participou, basta você observar que ele nunca respeitou os limites da atuação enquanto magistrado, ele sempre interferiu no papel da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, as relações que ele estabelecia com os delatores, por exemplo. Então, o Moro é um cara que tem uma formação intelectual e psicológica extremamente autoritária e que nunca conviveu com o contraditório. Você pode ver que o Moro nunca participou de um debate na vida dele. O Moro dava palestras, o Moro, para dar uma entrevista, ele só dá entrevista para jornalistas amigos, ele exige o conhecimento prévio daquilo que vai ser perguntado. Então, ele é um cara que nunca foi confrontado. Então, está aí um trecho do deputado federal Paulo Pimenta, em entrevista hoje de manhã para o canal da Fórum, aqui falando desse perfil autoritário do Sérgio Moro, que realmente nunca vimos um debate com ele, né? Sempre uma palestra, entrevistas com amigos, então está aí esse trecho e eu estou colocando no chat para vocês, para quem quiser assistir depois do programa, fica a dica da entrevista com o Vadir e o Paulo Pimenta. Reovar esse caráter autoritário, né, do Moro. O Moro é o mais perigoso do governo Bolsonaro, eu não tenho dúvida alguma nisso. Eu não vou dizer que ele é mais perigoso que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro também é muito perigoso, né? O Bolsonaro sabe como lidar com a imprensa, o Bolsonaro sabe como lidar com os políticos, teve 28 anos lá, ele é um militar, querendo ou não, isso importa. Se você pegar na base o PM, o pessoal mais pracinha, soldado, cabo, sargento, até capitão mesmo, todos o admiram imensamente, se enxergam naquele tipo de brutamontes que ele é. Enfim, tem todo... Ele tem uma força simbólica e também entre os ignorantes da política, né? Porque você vê que, independente do que aconteça, esses caras vão continuar achando ele um mito. Vai ter 10% da população que vai achar isso. O Moro também é muito perigoso, e talvez seja o segundo mais perigoso depois do Bolsonaro, e pode se tornar mais perigoso ainda, porque com o poder já se percebe que o que o Moro é capaz de fazer. No julgamento do Lula, com o poder de juiz, ele botou o Lula na cadeia. Construiu porque ele tem uma rede da corporação, do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, da Receita Federal, e tem também a mídia, que continua incensando o Moro, a despeito de tudo. Porque, por exemplo, eu quero ver, segunda-feira, quem vai perguntar para ele sobre essa coisa do livro da Thaís Oyama e sobre o meu post do choro.
se vai ter alguém que vai fazer essa pergunta. Duvido, deu dó. Eles vão falar, nada, isso aí é fofoca de blogueiro, aqueles caras, tal. Quero ver quem vai perguntar para o Moro, por exemplo, sobre o Flávio Bolsonaro e o escândalo do Sopa de Letrinhas, do Ornstein aí. Entendeu? Quem vai perguntar isso a ele? Porque ele sempre foge desse tipo de entrevistador, ele não se dispõe ao debate, se comporta como se fosse alguém guindado àquela posição pelos deuses, como se fosse um sobrenatural que está aqui para organizar a vida do país, né, para colocá-lo num outro padrão, e a mídia mantém ele nesta posição. Isso é o mais grave de tudo. A mídia é cúmplice. A mídia é cúmplice dessa história escrota desse Fábio aí, desse... como é que eu acho? Ongarten, isso aí, ele mesmo. Né? É da turma do Weintraub. É que esse J acho que não fala, né? Weingarten, que é o Sopa de Letrinhas 2, que o primeiro é o Weingarten. Esse Sopa de Letrinhas que são... Você veja, eu escrevi um post hoje para falar do vídeo que eu gravei ontem à noite, também está no YouTube, sobre esse caso específico. Não há sofisticação alguma, é isso que eu chamo a atenção, nesse esquema de corrupção. É uma das coisas mais primárias da história da corrupção, porque eles são primários, eles são tatibitates. Esses caras não sabem sequer discernir a mão direita da esquerda. O que o Flávio Bolsonaro fazia é primário, ou seja, você pega o dinheiro para dividir, aliás, do caso Nisman, que a gente está assistindo, aqui a série Nisman, a gente vai estar falando. Vou dar aqui um spoilerzinho. Né? Um dos caras que é suspeito de ter assassinado era funcionário do Nisman, e ele confessa, depois que descobrem que ele tem uma conta no exterior com $600 mil, uma conta junto com o Nisman. Ele confessa que ele abriu aquela conta porque o Nisman pediu, porque estava com problemas com a ex-mulher, com a mãe, enfim. A conta dos dois, estranho. É porque quando ele morresse, 50% ficaria pelos Estados Unidos no imposto. Então, quando a mãe morresse. Quando a mãe morresse. Aí ele, dividindo com esse cara, ele poderia sacar o dinheiro. Se a mãe morresse, porque a conta estava com a mãe. Então ele pediu para um amigo, porque ele estava com problema com a ex-mulher, era uma confusãozinha boa. Resumindo a história, este sujeito, eu falo... E tem uma coisa que eu nunca falei, eu dava 50% do meu salário para o Nisman, porque foi uma das condições que ele me fez para me contratar. Esse esquema é o mais tatibitate, não tem nenhum nível de sofisticação, que era o do Flávio Bolsonaro. Outro esquema, abrir uma empresa que não precisa dar lucro para lavar dinheiro, que é a coisa lá da casa dos ovos de Páscoa, da cafeteria, né, Copenhague. Aliás, Copenhague não se pronunciou para falar disso. É uma franquia da Copenhague. Se fosse uma franquia da Fórum, eu ia estar atento, viu, Copenhague? Então, a Copenhague não se pronunciou. Uma loja que vende ovos de Páscoa que tem um faturamento menor na Páscoa do que outros meses. Uma loja que tem mais da metade do seu faturamento em espécie, dinheiro. Lá todo mundo vai comprar com dinheiro, ninguém usa cartão. Só na loja do Flavinho. Só na loja. Igual a história do... Você pega esse Sopa de Letrinhas aí, do Fábio, e o esquema dele é o quê? Ele está num cargo onde ele contrata serviço da ordem de 193 milhões de reais no ano passado, quase 200 milhões, e ele tem uma empresa que atua no mesmo ramo da qual ele saiu e deixou para um cara que se tornou sócio majoritário, que é amigo dele, e que o irmão desse cara é o segundo cara dele da Secom. Gente, e o que eles fazem? Eles contratam empresas que contratam essa empresa do amigo, da ex-empresa dele e do irmão do cara que é o segundo homem. Gente, se isso não é um escândalo, nada mais é. E é um escândalo muito simples, qualquer um entende. Dá para explicar para a dona Maria, lá da Bom da Serra,
com seus 85 anos, ela vai entender perfeitamente. Olha, o cara que está com dinheiro aqui, dona Maria, ele tem uma empresa das pessoas que ele contrata, e ele manda essas pessoas que ele contrata contratar a empresa dele para dar dinheiro. Entendi, claro. Muito simples. Não tem offshore, não tem nada. É um esquema simplérrimo e que, se a gente tivesse uma Controladoria Geral da União séria, já teria mandado esse cara para a Casa do Chapéu. Um Tribunal de Contas União que procedesse de forma correta, já Elvis. E outra coisa, vou dizer mais, os deputados também estão fazendo pouco, tá certo, está em recesso e tal, mas tem que ir para cima do sujeito. O que é isso? Tem que ter uma CPI da SECOM. Urgente. Falei demais. É isso aí. Tem um superchat do Gustavo, ele pergunta se você acha que a Globo lançará a chapa Marreco de Maringá e o tucano Luciano Huck de vice em 2022. Não, sem condições. Eu não acredito nessa chapa, os dois são muito estrelas demais para um ser visto do outro. Né? O Huck não vai deixar a TV e o seu salário milionário para assumir de vice-presidente, ainda mais do Moro, e eu duvido que o Moro saísse a vice de alguém a não ser do Bolsonaro, se ele achar que é conveniente aí para ser o herdeiro político dele. Mas duvido e deu dó que o Bolsonaro escolha o Moro para vice. Uma das coisas que vazou ontem nessas histórias todas aí do livro da Thaís Oyama é que o Bolsonaro teria dito o seguinte: não, essa mulher, a Janaína, se for minha vice, vai pedir meu impeachment. Quer dizer, ele já calculava, antes de se eleger, os riscos de ter um vice como a Janaína. Imagina na Copa, quer dizer, imagina o Moro. Imagina o Moro. O Moro, ele sabe exatamente quem é. Ele viu o que o Moro fez com o Lula. Aquela história que você fala assim, cara, aquele cara é meu amigo, mas eu sei como ele procede com as pessoas que não são muito amigas dele. Então, eu conheço a falta de limites daquele sujeito. Ele está comigo hoje, mas se ele não estiver comigo amanhã, ele é muito perigoso. Então, as pessoas sempre andam com o pé atrás em relação a esses seres. Um deles é o Moro. Exato. Tem vários comentários aqui. O Juliano Santos Guilherme comenta que nem viu essa denúncia. Esses escândalos só servem para o poder econômico chantagear o Bozo para que toque a agenda do Guedes com celeridade. O Daniel Tancredo comenta que com o PSDB o Moro não é nem um pouco autoritário. O problema é que ele foi criado na bolha do antipetismo do judiciário. Comenta aqui. E a Maria Bonfim diz: o que esperar de um homem que concluiu o mestrado em 2 anos, se na verdade a conclusão seria em 4 anos. A nossa membra, Lúcia Helena, diz que é inaceitável esse Moro ainda estar no jogo político depois de toda a Vaza Jato. Quero ver como que eles vão falar sobre a Vaza Jato no Roda Viva. O Antônio Arles, também membro aqui do canal, o judiciário é um poder hipertrofiado e que está acabando com a democracia e com a Constituição. Ontem o TJ do Rio sacrificou ainda mais o povo da Ilha de Paquetá, dando ganho de causa à CCR do Itzel. E a Lúcia Helena também, nossa membra aqui do canal, Moro deveria estar preso, não é sentir tanta repulsa por uma pessoa. Vários comentários. Tem aqui mais comentários da nossa membra Nádia. Acho que vão lançar chapas independentes do Moro e do Huck. Vai dividir opiniões, mas a Globo vai investir em quem tiver mais popularidade em ser votado. Ambos são um lixo. Falando em Globo, a gente tem já que continuando o assunto da denúncia do secretário de comunicação, né, da SECOM, o Jornal Nacional não mencionou esse escândalo nem por um segundo, não foi nem um minutinho nem citaram esse escândalo envolvendo o Fábio Weingarten. E é isso. O que você vê, né? O que acontece? O Jornal Nacional é o que só sai no Jornal Nacional o que a direção da emissora, do grupo deixa, o que os marinhos permitem. Se os marinhos falarem, não, isso não entra. Porque, de alguma maneira, se você vai na Fátima Bernardes, se você tem o cara no Fantástico, tal, tudo bem.
mas o Jornal Nacional é a voz do dono. Sempre foi assim. Você quer saber para onde a Globo vai, assiste o Jornal Nacional. Ali tá dada a senha. Nesse caso, o que a Globo fez? Vamos ver se os outros veículos vão dar. Porque se eu der sozinho, vai acontecer comigo uma retaliação proporcional que talvez eles vão fazer com a Folha. Como a Folha já deve estar sendo retalhada muito fortemente, Globo também, né? A Globo perdeu o recurso, mas ainda mantém muita grana, André. É muito dinheiro. Desses 200 milhões aí que eles devem ter investido ano passado, male, 50, 60 milhões deve ter sido para a Globo. A gente pode até pesquisar, dar uma olhada se tem esse... Na época do PT, sabe, aquele partido corrupto, naquela época, tinha esse tipo de coisa no site. Hoje eles não falam nem quem foi convidado para participar da posse do Bolsonaro. Não, eles não escondem tudo. Não tem transparência alguma e não tem nenhum desses colunistas. O que me assombra não é a falta do veículo não falar, mas é assim, os colunistas não falam disso. Não tem indignação nas bancadas de comentaristas das televisões, dizendo, olha, onde já se viu, olha lá, tem a lei da transparência, leco, teco. Nada disso mais indigna. O Bolsonaro, a gente está vendo, deve entrar daqui a pouco, inclusive, né? Ele dando entrevista na frente do Palácio do Planalto, que ele reúne toda quinta-feira. É o quebra-queixo. Tem lá os apoiadores dele, né? Que são aqueles 30%, né? Que vão lá tirar foto, fazer selfie, leva as crianças. É uma coisa assim, uma bajulação só. E ele tem a mídia do lado. E hoje ele uma gradinha, né? Ele coloca, né? tipo um chiqueirinho, coloca os jornalistas com uma distância dele, porque fica uma grade aqui, um espaço no meio, outra grade, o jornalista fica tipo 3 metros de distância, como se fosse um ser perigoso. Aqui nesse meio ficam os microfones, né? E o cara fica que nem louco gritando lá, presidente, e sobre a Anvisa? Presidente! Um espaço entre eles, né? E ele chega, e é toda quinta igual, né? Ele chega de carro, aí já começa a live, né? Assim, aí eles cumprimenta todo mundo. Primeiro ele fala com os apoiadores. Também não tem mais de 50 pessoas ali. Só que na hora que ele vai falar com a imprensa, o que acontece? Esses 50 vão e começam a gritar. Fica assim. Só terminar. Tá. Aí, ele faz tudo isso. E os jornalistas ficam quietos, aceitam de forma submissa essa condição. Por quê? Porque vão lá a pedido do jornal para aceitar essa condição, que é bizarra, é uma coisa assim humilhante, degradante. Eu, como jornalista, me sinto humilhado ao ver os meus colegas ali fazendo isso, e eles esculachando. Essa não, próxima. Eu não vou falar disso, a Folha não sei o que lá. Tem isso daí para dar uma olhada depois, eu não sei se a Adri quer falar de outra coisa. Não, eu ia falar que a gente tem um trecho do ataque que ele faz mais direto à jornalista da Folha, que ele vê que tá só com um crachazinho, né? E aí ele já começa a atacar ela. Mas antes disso, ele falou também sobre o Fábio Weingarten. Ele diz que ele falou assim, não vou te responder, se for ilegal a gente vê lá na frente, mas pelo que eu vi até agora está tudo legal com o Fábio. Vai continuar, é um excelente profissional, se fosse um porcaria igual alguns que tem por aí, ninguém estaria criticando ele. Então ele respondeu isso sobre o Fábio Weingarten depois dessa denúncia de corrupção envolvendo ele, que é secretário na SECOM. E teve esse ataque à Folha, que a gente vai passar agora o vídeo. Tati, bota pra gente, por favor. Quando a Folha de São Paulo, eu quero ver quando a Folha de São Paulo vai desfazer a covardia que vocês fizeram com o aval do açaí de Angra dos Reis. Deixa eu terminar aqui. Quando a Folha de São Paulo vai fazer uma matéria desfazendo a covardia que vocês fizeram com o aval lá de Mambucaba. Porque quando vocês falaram que ela estava trabalhando no açaí, ela estava de férias, conforme o boletim administrativo da Câmara. Então a Folha de São Paulo não tem crédito para acusar ninguém, não tem credibilidade. Lamentavelmente, uma péssima imprensa que faz da Folha de São Paulo. Outra pergunta aí. Outra pergunta, acabou. Vai fora, Folha de São Paulo. Você não tem moral para perguntar nada.
Então foi aí o ataque à jornalista da Folha, que lembrou da Val do Açaí. Lembra? Pois Quem lembra da Val do Açaí? E ele fizeram com aquela mulher. Exatamente, né? Como ele ficou enfurecido, né? Então ele foi lá e falou, que é covardia, chamou a Folha de covarde, e ele tem, assim, uma Folha, virou, assim, o bode expiatório dele, né, Robai? Pois é, ele vai batendo na Folha, vai desgarçando a Globo, agora a Folha, ele vai costurando esse antagonismo com a mídia para, a partir desse antagonismo, poder defender qualquer coisa. Então, é a estratégia do Trump, igualzinha. Você descasca um veículo e fala, não, é mentiroso, é fake news, é o escambau, e aí tudo que você faz passa, tudo que sai na imprensa questionando o que você faz, passa a ser encarado como algo que já vem com essa dose de fake news. Você vai falar, às vezes, qualquer coisa, por exemplo, outro dia eu estava falando com um colega sobre... Agora me esqueci, que era uma pessoa mais bolsonarista, mas assim, não, o erro de português do Weintraub, era uma pessoa da família. Não, aquilo lá, coisa de assessor. O assessor deve ter escrito, se é que foi, errou mesmo. Tanto errou, né? Não errou uma vez, errou 200. A pessoa com quem eu falava era da área de educação. E mesmo assim, a pessoa acha que o erro não tem nem sido dele. Provavelmente não foi dele. Um ministro que está destruindo com a educação brasileira. É terrível. Pois é, tem muitos comentários aqui. A nossa... Peraí, aqui a Nádia, a nossa membra, está dizendo que está adorando o livro Golpe 16 e está relembrando o golpe contra a presidente Dilma. Um livro Golpe 16 traz vários artigos, né, de blogueiros, jornalistas sobre aquele período. A organização deste blogueiro que nos fala, Golpe 16. Inclusive com textos do Paulo Henrique Amorim, do Altamiro Borges, o Nassif, não, mas eu ia falar do nosso amigo que faleceu também lá do DCM, o Paulo Nogueira. Isso aí. Bom, tem então mais um ataque aí à imprensa e realmente o cara não tem educação, né, de falar assim com uma pessoa que está trabalhando. Bom, tu quer esperar pedir educação para o Bolsonaro, André, o cara que declara voto como herói o Ustra. Pois é, né? Acho que eu estou esperando. Você está esperando demais. Eu tô esperando demais, né? E agora vamos falar do Brasil, já que a gente falou do livro do golpe. O golpe fez o Brasil fechar 17 fábricas por dia entre 2015 e 2018. Então, é um estudo que a gente publicou hoje na Fórum, um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo para o jornal O Estado de São Paulo. A CNC, né? CNC, ou seja, não é um comunista. Não é de um sindicato, é de uma associação empresarial. Vejam, Exato. 17 empresas do mundo industrial por dia de 2015 a 2018. Por que isso aconteceu? Porque em 2014 o senhor Aécio Neves perdeu a eleição e decidiu que a Dilma ganhava, mas não levava. Ele não aceitou a derrota. Ele não aceitou se submeter às urnas, da mesma forma que aconteceu agora na Bolívia. Quando isso se passa, o país entra em convulsão. Aproveitando-se disso, o Eduardo Cunha ganha a eleição da Câmara com apoio do PSDB e passa a forçar a derrocada do governo Dilma. Acelera para o impeachment, entre outras coisas, aprovando pautas-bombas que acabavam com a possibilidade de gestão. E aquilo cria uma instabilidade interna e externa. Foram cometidos erros pelo governo Dilma, que seriam corrigidos, poderiam ser corrigidos, porque o governo erra também. O governo, às vezes, aplica um remédio um pouco maior do que deveria ter sido aplicado. O médico faz isso. Aí você tira o remédio, espera, dá um tempo e volta a cuidar do paciente. Era isso que precisava ser feito ali no ano de 2015. A Dilma errou, né, quando chama o Levi para assumir o Ministério da Economia, um erro gravíssimo. Ali ela perde pé completo da situação
e o golpe avança, chegando em 2016, eles conseguem derrubar a Dilma, está tudo contado no Democracia em Vertigem, de forma primorosa pela Petra Costa, e o Temer assume e completa o golpe, entregando a presidência da República para o Jair Bolsonaro. Depois, se a gente for contar 2019, vai ser pior. Pois é. Tem vários comentários aqui. O Rogério comenta que esse homem acha que tem direito de tratar as pessoas como estrumes. Os malucos relinchando são casos de força-tarefa freudiana. Olha aí, o Juliano Vieira de Guaranésia diz: Guaranésia presente. Grande Guaranésia. Terra do meu pai. É ali faz Minas. Parte da Guaranésia, toda Juiz de Fora, Belo Horizonte, todo aquele entorno, né? Que é parte de Grande Guaranésia. Juliana, me ajuda aí nos comentários. Pois é, o Gato frisa aqui. Muito triste o que aconteceu com o Brasil. Pois é, e esse levantamento mostra bem o resultado disso, né? Por que não se fala dos casos que comprometem Moro? Incrível como alguém em sã consciência apoiar um verme como esse Bolsonaro. Caso de internação. Pois é, e eles estavam lá na frente do palácio para tirar selfie. Como os jornalistas ainda se sujeitam a isso? Pois é, deve ser complicado, né? Você acorda de manhã, sua escala do dia é ir lá. É no chiqueirinho. No chiqueirinho na coletiva do Bolsonaro. Em geral, são jornalistas mais jovens que ficam ali no quebra-queixo. Não vão os colunistas, não vão os principais jornalistas. Mas mesmo assim, é degradante, né? O cara começa sendo humilhado na profissão daquela maneira como a menina da Folha foi hoje. Um ataque gratuito, um ataque sórdido. Não conseguiu nem fazer pergunta, né? Bom, vamos falar agora, já que a gente está falando de Sérgio Moro aqui, tem várias pessoas perguntando, o acusado do atentado contra o Portas dos Fundos está lá na Rússia. Ainda. No dia 7 de janeiro, Itamaraty anunciou que não fez o pedido de extradição de Eduardo Fauzi por conta da não atuação do Sérgio Moro, porque ele seria responsável pela solicitação dessa extradição através do Ministério da Justiça. O Brasil e a Rússia têm esse acordo de extradição assinado, então bastaria ele pedir essa extradição. E hoje a defesa do Eduardo Fauzi diz que ele só volta para o Brasil caso o pedido de prisão contra ele seja revogado. É muito estranho, né, essa demora toda de alguém que já é acusado, denunciado por um atentado terrorista, né? Isso é Moro. É a justiça seletiva do Moro funcionando de novo. Ou seja, quando morre alguém, um soldado, tal, o Bolsonaro se manifesta, o Moro se manifesta no Twitter. Quando tem um atentado como esse, nada. Silêncio. Já tinha que ter pedido a extradição desse cara, óbvio. Ele fugiu da justiça, ele fugiu do sistema prisional brasileiro, ele seria detido, pegou um aviãozinho, foi com o nome dele mesmo para a Rússia. Está gravando e provocando e xingando, ele não tem cidadania russa. É diferente do caso do Tacla Duran, por exemplo, que foi para Espanha, é cidadão espanhol e está lá. E outra, ele não é um perseguido, é um cara que cometeu um crime violento. Que podia ter matado pessoas. Né? Que a prova é inconteste. Percebe? Não é assim, olha, tem um apartamento no Guarujá que diz que... Tem nada disso. Tem um vídeo mostrando a face dele. Não morreu ninguém, podia ter morrido. Eu defendo quanto? Prisão de 100 anos para esse cara? Não, mas ele tem que ter a prisão que a Constituição manda, num caso como esse, onde ele colocou vidas em risco. É disso que se trata. Com um pinho-sol, o cara pegou 11 anos. É verdade, Rafael Braga. E esse sujeito está lá, rolando. E outra, provavelmente recebendo grana daqui do Brasil. De gente que o mantém lá. Não pense que ele está sozinho nessa história, porque ele deixou tudo e foi para lá. E como é que ele paga? A Rússia é cara, Adri. A gente conhece a Rússia. Um preço Moscou Eles acharam 120 mil reais em dinheiro no apartamento dele? Sim, porque ele deixou 120 mil. Então, quanto que ele levou é que não se sabe. Mas o Moscou é mais caro que Londres. Alugar um apartamento em Moscou, viver em Moscou, não é nada barato. Nada barato. Ainda mais para um cara desse que certamente não fala russo. Então, ele vai ter que se virar, vai ter que fazer curso, vai ter que... Resumindo, aí ele só volta se
parar de se revogar a prisão. Revogar a prisão dele. E tá lá, tirando isso, sarro. gente. A Interpol não é acionada. Esse cara deixa lá, deixa estar, let it be. É isso aí. Tem o superchat do Mark Davis perguntando cadê a Vaza Jato? Aliás, tem muita gente falando onde estão mais matérias da Vaza Jato. Será que acabou? Será que eram aquelas mesmo? Não tem mais? Pois é, eu acho que perdeu o fôlego mesmo. Eles estão parando aos poucos, a não ser que eles pretendam vir com coisas daqui uns de tempo e um monte de coisa ao mesmo tempo. Senão, já deu o que tinha que dar, sabe? Aquela árvore que já deu os frutos e agora só no máximo da sombra. Que teve muita coisa, né? Saiu muita coisa, mas saiu muita coisa e foi pouco valorizada pelos outros veículos. A história da Vaza Jato é uma história repleta de denúncias muito graves. É isso. E a gente tem mais uma notícia aqui do Dória. Ontem a gente falou sobre também uma reportagem da Folha que mostrou como o Dória utilizou voos pagos com dinheiro público para ir a eventos pessoais e até para dar carona de aliados, familiares e tal. E hoje a gente tem mais uma notícia de que ele usou o helicóptero no governo no dia que era uma campanha que era Sexta Sem Carro, que era justamente para estimular o uso de transportes alternativos pelos cidadãos paulistanos, que é um grande problema a mobilidade urbana em São Paulo, né? O trânsito, assim, as pessoas chegam a pegar 3 horas de trânsito para ir, para voltar para suas casas do trabalho, mas o governador, nesse dia, ele usou foi de voo, usou avião, né? Usou jatinho. Usou um helicóptero do governo para ir do trabalho. É aquilo, não tem pão como um brioche, sacou? Olha, eu não vou mandar de carro porque vamos cuidar do planeta, aí eu vou andar de helicóptero. É muita hipocrisia. Não tem pão como brioches. Ele é isso. Ele é a cara do Dória, é daquela burguesia, daquela aristocracia. Né? Na verdade, ele é um burguês, mas ele se comporta como um aristocrata, um quatrocentão. Ele não é um quatrocentão, mas o seu comportamento é monárquico. Agora, gente, para ir da prefeitura para o Palácio do Governo para casa, né? É uma coisa meio... Ele mora ali naquela região do Jardim América, se não me engano. É muito perto, é 20 minutos, 30. Mas ele quer 7 minutos, 6, 5. É um coxinha. Pois é. E esse coxinha quer ser presidente da República. Ganhou a eleição por erros do Márcio França. O Márcio França tinha tudo para ser o governador do estado. Cometeu erros absurdos. Acertou muito para ir ao segundo turno, conseguiu passar o escafe e depois errou muito no segundo turno. Pois é. O Saga 65 está dizendo para mim todo dia sem helicóptero. Pois é, né? E agora eu lembrei do Haddad, que ia de bike, né, nas ciclovias para a prefeitura. Eu nunca dei helicóptero, sabia? Eu também não. Tem muito avião, helicóptero. Toda vez que queriam me colocar no helicóptero, dá um jeito de mandar outra pessoa. Às vezes, nas cidades, assim, o prefeito fala, não, vamos lá. Mas eu até vou fazer uma hora dessa. Já andei em muitos aviãozinhos pequenos. Né? Ia muito para Araçatuba, uma época pegava aquele aviãozinho Bandeirantes que tinha ali. Mas de helicóptero, engraçadamente, não. Eu prefiro bike, gente. Mandava um fotógrafo. Não, manda um fotógrafo, que ele faz umas fotos. Esse fotógrafo eu de helicóptero. Pois é. E a gente vai encerrando. Terminando hoje, quintou bonito aqui. Dri, é o seguinte, avisar o pessoal que nós temos espaço de membros agora. Membros e membras. Se torne membro ou fique sócio lá da do nosso site, pelo site, para ganhar. Ali você pode ganhar livros, ainda tem a história do livro funcionando. Hoje a gente teve a história de uma das leitoras elogiando o Golpe 16, organizado por este que aqui vos fala, com artigo de Dri de Lourenço, entre outros. Beijos, até amanhã, quando a gente vai sextar. É isso aí.